Boa tarde a todos os membros da Corte, ilustre procurador eleitoral, advogados, advogadas que se encontram presentes e nos acompanham pela plataforma do YouTube. Com muita honra, declaro instalados os trabalhos do dia 7 de abril, 26ª sessão presencial de julgamento desse TRE. Nosso co-presidente e corregedor, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior, desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, desembargador eleitoral Guilherme Federico Hernandes Dense e desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Submeto à aprovação a ata da sessão anterior. Todos de acordo? Declaro aprovada. Indago os colegas se tem algum processo para adiar, retirar de pauta. Senhor presidente, Oi. eu tenho precisa me ausentar da sessão a partir das 2h40, então... Não, vamos fazendo os seus, hein? Queria... tem bastante processo em pauta. Não, vamos fazendo aqui. Então, eventualmente, se algum ficar para trás aqui, eu peço a... Venha para os advogados para que entendam isso. Vou dar preferência para Vossa Excelência. Tem umas prestações de contas aqui, começa número... As suas começam em número 30, qual que é? É? Dos 48 a 60, tem algum advogado interessado? 48 a 61? Não? Os 48 a começar a votar isso aqui. O 48, Vossa Excelência vota para conhecer e dar provimento. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Então vamos julgar o 48 a 61. Esse tema que eu trago do 48 a 61 fez com que eu já retirei de pauta, porque eu tive, numa análise mais aprofundada e recebendo os advogados, eu fiquei, de fato, com uma dúvida grande e estou trazendo uma proposta de voto hoje distinta da que tinha trazido antes. O assunto, basicamente, que traz ao debate aqui é a questão de utilização do dinheiro do FEFC destinado às candidaturas, na maioria desses processos aqui, das candidaturas femininas, tá? E daí nós sabemos que a doutrina fez toda, doutrina e a jurisprudência seguiu esse entendimento de que para que seja esse recurso de fato destinado às campanhas e não seja utilizado esse recurso com finalidades outras, que os partidos se utilizem para outros fins, que faça às vezes campanha santinho conjunto, que privilegie outra candidatura. Então a ideia da jurisprudência, da doutrina é consolidar esse entendimento de muita efetividade na utilização desse dinheiro por parte das campanhas femininas. O ponto é que nessa cidade aqui, em algumas outras, eu tenho certeza que os colegas também vão se debruçar nisso, até, se eu não me engano, tem um outro processo da pauta, que é o 43, de relatoria do Dr. Desembargador Sade, que esse assunto também é trazido, que é o seguinte: é a utilização dos recursos das candidaturas femininas do FEFC para pagamentos de duas rúbricas: honorários advocatícios ou contador. No caso desses meus processos aqui, a maioria absoluta é de contadores e não de honorários advocatícios. Mas eu tenho um entendimento, presidente, acho que é importante a gente trazer para o debate aqui, que essas duas rúbricas, pagamento de contador e pagamento de honorários advocatícios, não podem ser excluídas como verbas não passíveis de serem pagas com a utilização desse recurso. E eu digo por quê. Toda campanha eleitoral, obrigatoriamente, por resolução do TSE, inclusive, precisa ter um contador e um advogado, para o bem ou para o mal. Por quê? O contador, para que façam prestação de contas devida e se responsabilize por ela, e o advogado, para que toque desde o registro da candidatura até o final os atos e também seja o destinatário das intimações das partes. Então, por óbvio, eu também concordo que não é a melhor forma de utilizar o dinheiro das candidaturas femininas. Podia ser utilizado mais em propaganda. Mas dizer que há um impeditivo de utilização desses recursos nessas campanhas, eu acho que na minha modéstia visão, é um exagero. Eu trago nos meus votos um ou dois precedentes sobre o assunto. O assunto é pouco debatido, quer dizer,
tem se debatido, mas com pouca profundidade nos tribunais. Então é um assunto que eu sei que merece uma visão do tribunal, e me adiantou aqui o desembargador Dens me dizendo que vai pedir vista de alguns dos processos, não sei se de todos, mas até agradeço a vista para que a gente forme uma convicção maior. E se pudesse o presidente retornar após o dia 14, a vista eu agradeceria. Bem, então vamos resolver já. Então o desembargador Dens vai pedir vista de alguns aqui? Sim, senhor presidente, na verdade eu não verifiquei essa questão aí, para mim não tinha nenhuma relação com candidatura feminina, não sei se tem alguns aqui, eu achei que fosse um bloco, 4861, mas parece que tem outros diversos aqui, né? O senhor está aqui a pedir vista em quais? Vou pedir vista em todos. 48? 4861. Bem, então todos os colegas já sabem do tema aí, né? E já conversamos. E fica para a próxima segunda, né, desembargador? Por quê? Estou fazendo login aqui, senhor presidente, só um minutinho. Segunda-feira, por que não dá segunda-feira? Dia 14 pode? Pode. Pode. Fica então adiado para segunda-feira, 48 a 61, vista do desembargador Dens. Tá. Qual outro que é do desembargador Júlio? Que tem interesse do advogado aqui. Tem as sustentações do 11 ao 13, presidente, talvez. Só tem a sustentação desse? Só? Não, tem o 14 também, que eu acho que talvez pudesse começar com o 14, que é só uma sustentação. Mas começar com o 14, então? Tá, o 14 é a prestação de contas. Bem, chama o julgamento número 14. O doutor André fala por quem? Pelo recorrente? Pelo motor, réu aqui? DT, né? Tu Ju, quer adiantar? Senhor presidente, a minha sugestão de voto, doutor André, é aprovação com ressalvas, determinando o recolhimento de um valor de R$ 15.661 ao Tesouro Nacional. Essa é a minha não sei se a doutora vai querer fazer uso da palavra, mas esse é o meu encaminhamento de voto. Se for esse encaminhamento, eu abro mão da sustentação. Segredo de justiça? Segredo de justiça que são todas as partes? Tem segredo de justiça. Documento 11, 12 e 13. Sustentação oral por quem? Ambas as partes. A de Londrina, nesse caso aqui, né? Tá, como segredo de justiça, quem é só não falar, né, o nome da parte. Eu só... Não, eu abro mão do segredo de justiça, imagina. Então o senhor com a palavra, então. Só avisar o desembargador Júlio que eu vou sustentar só o 0600-383 e o 0600-386. Eu não sei qual que é o 11, 12 e 13. O 11 é o 383. Eu vou sustentar, então, o 383, que é o 11, e o 386 deve ser o 12, então. É o 13. É o 13. Então, o 12 e o 371 eu não vou sustentar. Em relação ao 383, 11, é uma veiculação na rádio, no horário eleitoral gratuito, onde a candidata simplesmente faz a seguinte afirmação. Vai lá no Google agora, pega o celular, digita Thiago Amaral Propina e dá o Enter para ver o que vai aparecer. Mas vocês podem fazer a mesma coisa com o meu nome, digitar Maria Tereza Pascoal de Moraes Propina para ver se vai aparecer alguma coisa como essa. Porque o que mais esse povo faz é inventar notícia, é inventar mentira. Esse trecho foi considerado desinformação, ataque, injúria, e basicamente eu estou aqui sustentando, né, duas coisas, que evidentemente essa fala
por mais que tivesse um debate grande a respeito se o inquérito for arquivado, vai ser em relação ao 386, que daí eu posso até emendar a sustentação, se essa Egrégia Corte assim desejar, mas me parece que essa frase, dentro do contexto de um debate eleitoral, que era um debate eleitoral vigoroso, contundente, não tem como ser considerada em si uma desinformação, né? Sequer há na petição inicial algum tipo de afirmação, que daí eu me proporia, desembargador Panza, a debater de que este tipo de circunstância conduziria no Google a uma página adredemente manipulada pela candidata, que seria a primeira página, com aquele Google Ads, que aí você digitando Thiago Amaral Propina, apareceria alguma coisa excepcional, resultado de algum tipo de manipulação desinformativa, aí sim, ou de um sistema de trolls, etc, etc, que levasse a uma propaganda negativa. Não há nem isto na causa de pedido remoto. Então me parece que em relação a isso, considerar por conta do contexto essa simples informação, esse simples pedido, como algo que em si enseja algum tipo de ilícito, mesmo num debate vigoroso, me parece um tanto excessivo. Então, nesse caso aqui, se pleiteia basicamente a reforma para excluir a sanção e, em todos os casos, desembargador Júlio, nós estamos demonstrando que não é possível aplicar de ofício a correção monetária. Então, só levanto isso, tem um precedente, o TSE tem isso resolvido desde o julgamento de um agravo regimental de lavra da ministra Luciana Lócio, agravo regimental, agravo de instrumento 15.260 Mato Grosso do Sul, para que não se aplique a correção de ofício nesses casos. Vossas Excelências querem que eu fale do 386 também para... O 386 é uma outra circunstância. Na propaganda eleitoral de rádio e TV, e aqui é preciso circunstanciar, foi segundo turno, debate muito rápido, tivemos aquela última semana, onde na última semana nós tivemos o julgamento, praticamente a terça e quarta, todos, a composição da corte era a mesma, veio aquele volume enorme de recursos, foram alguns casos onde o desembargador Panza não concedeu efeito suspensivo para execução imediata de algumas condenações, e aí, apenas quando chegou nessa corte, o horário eleitoral gratuito estava perto do final. Então, basicamente, nesse caso, né, o que se tem é a coligação que eu represento resolveu colocar no horário eleitoral gratuito a íntegra de uma reportagem da RPC, íntegra, sem nenhum tipo de edição, onde se falava a respeito de investigações contra o hoje prefeito eleito, Thiago Amaral, na época deputado estadual, contextualizando, colocando a data. Essa conduta, claro, a coligação estava procurando trazer para o debate a questão relativa à existência ou não de inquérito e investigação, no seio daquela circunstância. Entendeu-se naquele momento que se colocasse se colocasse na propaganda, que era uma propaganda de tempo, de 5 minutos, um trecho da reportagem, sem nenhuma espécie de corte, manipulação e isolamento, colocando a data em que ela for exibida, isso não desatenderia às decisões anteriores da Justiça Eleitoral, e aqui insisto, da Justiça Eleitoral de primeira instância, esse caso, tanto que está sendo enfrentado agora em grau de recurso, né? O que pleiteamos, portanto, é que aquilo lá estava no calor do debate, aconteceu um problema, desembargador, que eu falo em relação a Londrina, mas que talvez até debatendo como para melhorar a prestação jurisdicional, nas cidades onde eu trabalhei, onde havia mais de uma zona eleitoral, e não se especializou, como sempre foi, pelo menos que eu me recorde, desde as eleições municipais de 1996, o desembargador Panza vai lembrar que quando foi juiz eleitoral, a zona eleitoral, acho que era a segunda zona eleitoral de Vossa Excelência, a terceira tinha uma especialidade, nós tínhamos decisões dos 4 juízes de Londrina, no caso, sobre a mesma propaganda de maneira diferente, porque era livre distribuição. Então, o que acontecia? O juiz julgava a propaganda A, o juiz A julgava A e dizia, não, isso aqui pode. O juiz B dizia, não, isso não pode. Então, ficou, digamos assim, essa balbúrdia decisória, e isso provocou na coligação e nos advogados uma grande insegurança. Porque programa A tinha multa, programa B não tinha multa, era o mesmo propaganda. Aqui foi essa situação. Um dos juízes, agora eu não vou me lembrar qual, porque foram inúmeras representações, entendeu que não era ilegal e manteve no ar, disse, não, isso aqui pode. O que o tribunal vem decidido, e esse juiz em específico, se eu não me engano aqui, é o juiz da zona eleitoral, doutor Mauro, agora não me... Ticianeri, ele entendeu que não, a manutenção disso era uma provocação, entendeu dessa maneira, e já aplicou a multa de R$10 mil. Então, o que se pleiteia é que não seja considerada irregularidade por essas circunstâncias, e caso seja mantida a condenação, da mesma forma seja excluída a correção monetária, e não seja aplicada a sanção mais agravada, justamente porque não havia uma decisão nem de primeiro grau definitiva e terminativa a respeito desta propaganda, não estou falando das demais. É isso que pleiteia essa Igreja Corte, muito obrigado.
Senhor presidente, inicialmente faço uso da palavra para saudar Vossa Excelência e, na sua pessoa, os demais membros do colegiado. Saúdo também o ilustre Procurador Regional Eleitoral, os servidores e servidoras da Casa, na pessoa da doutora Daniele. Cumprimento os colegas advogados e advogadas que irão desenvolver seu mistério na tarde de hoje. E só para que fique claro, o processo 11 e 12 efetivamente tratam de propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito. O 11, inclusive, foi veiculado no período da manhã e no período da noite. O conteúdo discutido é daqueles que atrela a imagem de Tiago Amaral. O doutor Guilherme abriu mão lá do sigilo, eu também abro daqui da tribuna, a operações publicando em quadro negro. Neste caso, sem fazer alusão a que Tiago Amaral não tinha absolutamente nenhum processo pendente de julgamento contra si e que o processo tinha sido arquivado. Aqui, esta casa já tem as dúzias, eu tenho pelo menos 2 precedentes aqui, onde reconhecem esse conteúdo como ilícito. Mas aqui é preciso fazer um esclarecimento. Foi dito, faz pouco, que o trecho era um único trecho muito pequeno e que não atrairia a ilicitude. Eu leio, e não vou ler da minha vou ler do parecer da Procuradoria, os trechos que me parecem são bem mais graves do que disse o meu antecessor. Aqui é preciso que se faça a contextualização, é o horário eleitoral do dia seguinte a um comentário ao debate eleitoral que passou na noite anterior. Então aqui vem a candidata Maria Tereza falando tudo que tem para falar, aí ela diz do histórico dela e fala o seguinte: 25 anos como servidora pública. Minha vida não é uma investigação, muito ao contrário não tem uma investigação, muito ao contrário do candidato que foi investigado por propina. Mais adiante, vai lá no Google agora, pega o celular, digita Tiago Amaral propina e dá o enter, vai ver o que vai acontecer. E mais na frente, de novo, diz ela, como que o senhor vai, vejam vossas excelências, como o senhor vai combater a corrupção tendo sido investigado por tantos crimes e desvios de dinheiro público? Me espanta falar de apoio do PT, pró-socialismo, quem está aqui ao meu lado. Vejam, excelências, que aqui é um combo de agressões, associação à imagem do candidato, a desvios de dinheiro, crime de corrupção. Todos esses, sem fazer a devida contextualização para informar que este candidato, quando investigado foi, dele saiu ileso porque os processos de investigação foram arquivados e contra ele não pesava nenhum processo. Aqui é nitidamente um conteúdo sensacionalista e que omite conteúdos relevantes, informações significativas para atrelar a imagem do candidato a uma imagem nociva à reputação dele, causando a desestima e a reprovação social no eleitorado local para fazer a capitalização de voto em favor da candidata que aqui estava posando de boa moça. Então, aqui, a multa lá aplicada na origem, até porque eram 3 representados, a coligação, a candidata majoritária e o vice, ficou de bom tamanho, se não até um pouco pequena, mas não houve recurso. A maneira como posta a sentença está por demais adequada, e aqui, com base no que foi posto, excelências, é o caso de se manter ela tal como lançada. Se houver alguma dúvida, eu já indiquei o ID da propaganda que está no ar. O caso 13 é diferente. Da tribuna foi dito uma coisa e aqui é outra. Vejam, vossas excelências, que a acusação aqui não é de horário eleitoral gratuito. A acusação aqui é de que os candidatos, agora recorrentes, antes representados, veicularam no perfil de Instagram, impulsionado, conteúdo negativo. Atrelado, isso sim ao que foi dito, toda a reportagem que ligava Tiago Amaral e Durval Amaral às operações Quadro Negro e Publicano. Aqui aparecia a imagem do pai do candidato, aparecia o candidato, apareciam os jornalistas dizendo que o pai do candidato teria cobrado propina e teria dito que a propina seria empregada no processo eleitoral da época. Tudo isso, depois investigado, foi arquivado. Absolutamente nada desta parte que esclarecia os fatos e a acusação foi repercutida no conteúdo da reportagem definido.
E aqui, portanto, não é o caso de propaganda eleitoral negativa apenas, mas aqui foi alegada violação, e a multa foi aplicada por violação ao 57C, parágrafo 3º, porque foi um conteúdo entendido como propaganda eleitoral negativa, que tem vedação explícita, textual, no parágrafo 3º do 57C da lei eleitoral, para que seja veiculada de maneira impulsionada. Impulsionamento só pode haver em benefício dos candidatos e sua agremiação. A restrição é evidente e está reprisada no artigo 29, parágrafo 3º e parágrafo 5º da resolução eleitoral. E a temática aqui também já foi reprovada significativas vezes por esta corte, porque, de novo, busca lá no Google, aqui não tem busca lá no Google, aqui é Operação Quadro Negro, Operação Publicano novamente. Então, nestes casos, excelências, peço apenas a manutenção da coerência da corte no que toca à decisão, aqui entendida em ofensa diversa, como eu disse, por impulsionamento vedado, proibido, e peço também aqui, então, a manutenção da sentença para aplicação da penalidade, tal como foi lançada, que está adequada ao caso concreto, senão até um tanto baixa, mas não há recurso para aumento. Obrigado. Palavra eminente, relator número 11 agora. Obrigado, senhor presidente. Começando pelo 11 da pauta, eu só vou abrir aqui, voltar aqui para abrir a decisão. Senhor presidente, no 11 da pauta aqui, eu tô dando parcial provimento ao recurso, entendendo que, mantendo o entendimento de que a propaganda ultrapassou os limites mínimos, mas estou reduzindo a multa, senhor presidente. Nesse caso, é o caso tratado da tribuna sobre o impulsionamento dessa fase. Vai lá e coloca o nome Thiago Amaral Propina, Thiago Amaral, e vê o que aparece. Também coloque o meu. Mas, como bem disse o doutor Guilherme da tribuna, no final da propaganda, ela é um pouco mais incisiva, e eu estou aqui mantendo o entendimento já anterior, mas estou reduzindo a multa, senhor presidente, para o mínimo legal. Então, é assim como encaminho o voto nesse caso do 11. E daí tem um debate aqui, trazido pelo doutor Guilherme, que tem a ver com a correção monetária. Eu pensei em deixar esse debate para um momento posterior, dizer que não é o caso de se tratar aqui nesse momento, e sim no momento da execução da sentença, mas eu optei por trazer a proposta de voto aqui, e daí estou aplicando o que diz a resolução 23.709, que o artigo 45, que fala que a legislação monetária e juros incidem a partir da data do ilícito que gerar a multa eleitoral, ou seja, o momento do cumprimento quando do cumprimento da sentença. Então, estou fazendo aqui essa sugestão de voto. Se a gente entender que deve manter esse assunto aqui, eu mantenho esse entendimento. Se achar que é o caso para deixar para depois, eu faço essa adequação. A partir da data do ilícito que gerar a multa. Sim, data do fato. Não da data da decisão. Do fato. Do fato. Tá. Do fato. Assim como está no voto. Do fato, tá. Bem, todos de acordo? De acordo. Anuncio o resultado do julgamento do processo número 11, conhecido e dado parcial provimento. Se puder passar para o 13 agora, presidente, que foi então, objeto da suspensão oral. No 13, a discussão, de fato, como bem trazido pelo doutor Guilherme, tinha um desentendimento, posições distintas dos juízes sobre os comerciais trazidos, mas o caso aqui desse processo, ele se restringe ao impulsionamento desses vídeos. Então, são 2 vídeos de reportagem diferentes, feitas nas redes sociais da candidata. Eu estou entendendo aqui que o impulsionamento traz matéria, não é um impulsionamento, então eu estou aplicando o 57C lá para dizer que o impulsionamento tem que ser só de questões positivas e não críticas ao adversário. Então, eu estou mantendo, por conta disso, a sentença, e entendi também que a multa está num patamar razoável, porque são 2 propagandas distintas, cada uma eu estou fixando em R$5.000, o que a gente teria enfrentado se fossem 2 representações. Por essa razão, senhor presidente, estou encaminhando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do 13, conhecido e negado de provimento de recurso. Chama o julgamento 12, então. 12, presidente, eu estou nesse caso.
No caso 12, já meu entendimento é distinto. Eu estou reduzindo a multa para o patamar mínimo legal, e esse processo a gente também traz a questão do momento da incidência de mora, só para que não haja dúvida. Então, eu estou conhecendo e dando parcial provimento para manter a sentença contra o reconhecimento da ilícito da propaganda, mas reduzir a multa para o mínimo legal. É assim como voto, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do 12, conhecido e dado parcial provimento ao recurso. Doutor Júlio? Tá. Chama o julgamento número 7 do desembargador eleitoral Júlio Jacob. A sustentação é presencial? Das duas partes, né? Então, chama o julgamento número 7 com a palavra recorrente. Boa tarde, excelências. Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimenta os demais componentes desse julgamento. Eu serei bastante breve, não tenho muito no que me delongar aqui com as argumentações. Cumpre, em princípio, deixar destacado que o objetivo da ação de investigação judicial, nesse caso, não buscou tratar de propaganda eleitoral, tampouco de irregularidade de propaganda eleitoral, mas sim de ocorrência de abuso de poder político por parte do candidato à reeleição no município de Cantagalo. O então prefeito divulgou nas suas redes sociais vídeos nos quais ele comparece a obras públicas sendo realizadas no momento em que está ocorrendo a obra pública, que as máquinas estão trabalhando, que os funcionários da empresa contratada estão trabalhando, e nesse momento ele apresenta à população a referida obra, os benefícios que elas podem trazer para a população. No caso aqui foi o asfaltamento de estrada rural. Então, haveria um grande benefício para a população rural do município, que é grande, no município de Cantagalo, no caso. E ele apresenta, não só dizendo, eu estou aqui para mostrar que essa obra está sendo realizada, que fomos nós que conseguimos a realização dessa obra, mas eu quero também agradecer aos deputados que nos viabilizaram recursos para que essa obra pudesse acontecer. E ele cita a quantidade de recursos investidos nessa obra, que são mais de 10 milhões de reais em recursos para realizar esse asfaltamento na comunidade do Cavaco de Cantagalo. Veja, é sabido que não é proibido aos candidatos divulgar seus feitos, né, de modo a utilizar isso para buscar um benefício, uma vantagem eleitoral. A grande questão, no caso aqui, não está exclusivamente na divulgação, mas é o modo de divulgação e a forma com que o candidato se apresenta aos eleitores. Ele deixa bastante claro no vídeo, nas suas falas, que está vinculada ou estaria condicionada a manutenção, a continuidade dessa obra à sua eleição. Então, esse é um fator bastante importante, né, em que o candidato não se utiliza de mensagem, não digo nem subliminar, mas mensagem direta ao eleitor, deixando bastante claro que será necessário que ele seja reeleito, que a sua administração continue para que aquela obra siga em andamento. Já falei da questão do valor, né, para um município de pequeno porte, como o município de Cantagalo, no oeste do Paraná, a cifra de 10 milhões de reais de recursos investidos na obra, isso chama muita atenção. Principalmente quando se trata de população rural, que obviamente esperava por aquela obra e ansiava por aquela obra. Segundo o próprio candidato falou, que há mais de 40 anos aquela comunidade aguardava por aquela benfeitoria. Veja-se, o candidato faz propositadamente uma confusão entre a sua figura de gestor público, de administrador público, e a sua figura de candidato. Ele não faz uma separação do isso a administração fez e está aqui como uma prestação de contas que poderia, sem dúvida nenhuma, ser feita ao eleitorado, mas ele vem dizer, eu fiz, eu estou fazendo, e, por coincidência ou não, está fazendo justamente no período eleitoral, e diz que se aquilo ali deve continuar, tem que ser de modo que ele seja eleito. E eu digo coincidência ou não pelo fato de estar sendo feito justamente no período eleitoral,
porque foram trazidos aos autos cópia integral do processo de licitação, de contratação da empresa para a realização desse serviço de recapeamento asfáltico, de asfaltamento, na verdade, em que se pode observar, está nas páginas 119 e 131 do edital de licitações, em que houve uma impugnação ao edital, e uma das empresas questiona a necessidade a possibilidade de somatório dos atestados de capacidade técnica da empresa, a fim de que essa empresa possa, né, portanto, vir a participar da licitação. Essa impugnação foi rejeitada e o indeferimento dessa impugnação ocorreu no dia 5 de junho de 2024, ou seja, praticamente já às vésperas do prazo legal para que se concluísse o processo licitatório e a empresa emitisse a ordem de serviço, a empresa iniciasse a obra, para que, durante todo o período eleitoral até a diplomação dos eleitos, pudesse haver medições, emissão de nota fiscal e pagamento para a empresa. Então, percebe-se que houve, inclusive, e não estamos aqui discutindo a legalidade ou não do procedimento licitatório, mas a necessidade de dar celeridade a esse processo para que ele estivesse concluído, viabilizando, assim, o início, continuidade e, portanto, pagamento da obra dentro do período eleitoral. E, claro, que isso pudesse vir a ser utilizado como forma de propaganda pelo candidato à reeleição. Eu vou tratar de um outro assunto que, aparentemente, essa ação em separado, ela pode não apresentar e, por si só, talvez não parecer importante e relevante o suficiente para uma condenação por abuso de poder político por parte do candidato à reeleição. Mas é importante dizer que entre os dias 6, 7 e 9 de setembro de 2024, foram ingressadas 3 ações de investigação eleitoral contra o mesmo candidato. Nesse período de 4 dias, o candidato se utilizou de vários mecanismos para buscar a efetividade da sua propaganda e buscar uma atenção diferenciada do eleitorado. De modo que os outros 2, também estamos em recurso nos outros 2 processos, eles estão pendentes de recurso aqui nessa corte, são as ações 60465, que é essa daqui, a 60464, que é referente à publicidade institucional no site da Prefeitura, e 60467, que é referente ao lançamento de um programa com concessão de benefícios gratuitos à população em período eleitoral. Inclusive com um programa municipal criado apenas em abril de 2024. Esse da criação do programa é o 60467. Isso. Então, veja-se que não foi apenas uma ação isolada, não foi um fato superveniente, houve sim por parte deste candidato a utilização de um mecanismo de convencimento da população, se utilizando das benesses e dos seus privilégios do cargo de prefeito municipal à época. Excelências, agradeço a atenção, muito obrigada. Parte contrária? Não tem sustentação, parte contrária. Doutor Guilherme vai sustentar nessa? Parece que estava escrito aqui, o senhor. Estava anotado aqui. Esse é o caso de Junci? Esse é o caso. 600-464? Então desculpa. Não, eu só... 645. 0600-464-55. Cantagalo, é esse. Tá. Não, eu vou só... Aqui a sustentação vai ser muito rápida, porque, na verdade, é uma acusação, como disse a doutora, de conduta vedada, só que claramente na estrutura da apuração se percebeu que não se fecharam os elementos adequados, né? Por quê? Porque o programa de asfaltamento que substanciava que seria objeto de um suposto desvio de finalidade, ele já era anterior, já vinha sendo executado, e o que mais chama atenção nisso, para determinar que não há nenhum tipo de irregularidade nessa circunstância, é que não se conseguiu provar, e veja, essa foi uma ação de investigação judicial eleitoral, onde ambas as partes pediram dilação probatória, e a estrutura documental da defesa foi tão bem esclarecida
que o próprio juiz Acó entendeu que não era o caso de estender a defesa e julgou antecipadamente a lide. Porque não se restou provada nenhuma daquelas características por conta de ser um programa já existente, que estava em exercício, e em sendo um programa existente, não havendo nenhum tipo de contaminação, é evidente que o prefeito candidato à reeleição, quando faz as suas demonstrações, isso é matéria mais do que vencida nessas circunstâncias, ela é algo do debate político, na medida em que é evidente que a oposição vai afirmar que nada foi feito e a situação vai dizer não, nós cumprimos aquilo que tenha sido feito. Então o fato de ter havido algumas imagens em obras que eram regulares, que estavam sendo colocadas sem nenhum tipo de manipulação, já está mais que vencido que sequer pode-se imaginar esse tipo de conduta, inclusive para substanciar propaganda irregular, que seria uma espécie menos grave do ilícito relativo ao uso, que poderia configurar algum tipo de abuso de poder político. Mas aqui, no caso, além disso não ter sido comprovada irregularidade, documentalmente, e isso o parecer da Procuradoria também reconhece, ao pleitear a manutenção da sentença, ficou claro que não houve nenhum tipo de desvio, não recebeu a transferência voluntária fora do período legal, a execução foi dada dentro daqueles pressupostos que estavam colocados, e não há que se confundir, e aqui eu concluo dizendo que do ponto de vista teórico, até concordo que num sistema onde você tem as incompatibilidades que exigem, por exemplo, que o diretor de tributação da prefeitura se afaste 6 meses antes para disputar o pleito, é óbvio que você permitir um candidato à reeleição que fique no exercício do cargo sem procurar se afastar, gera-se um certo desequilíbrio, mas isso é consequente, inclusive, da emenda constitucional que inseriu isso lá em 1997. Mas para se evoluir para uma conduta vedada, há que se comprovar com um mínimo de substância probatória, seja para se aplicar a multa do parágrafo 4º, seja para se aplicar a sanção máxima, que seria uma eventual cassação do parágrafo 5º, algum tipo de desvio de finalidade na atividade administrativa regular que possa ter como consequência a influência ilícita no processo de convencimento eleitoral. E aqui, no caso, como muito bem detectou o juízo de primeiro grau, isso não ficou provado porque restou documentalmente provado que a execução da obra de asfaltamento, todos esses elementos se deram de forma regular, dentro do calendário eleitoral, sem nenhuma violação às premissas e às proibições do artigo 73, e, portanto, o que se pleiteia da tribuna com muita agilidade é que se mantenha a sentença, não se reformando nem para multa e muito menos ainda para algum tipo de sanção mais grave, uma cassação, qualquer coisa do gênero. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou aproveitar a presença da doutora Mina aqui, agradecer mais uma explicação oral, mas eu fiquei com uma dúvida no processo. Existiu algum ajuizamento de ação por conduta vedada ou propaganda irregular sobre esses fatos ou só essa AGE? Só AGE. Senhor presidente, na verdade aqui esse processo é uma AGE, eu estou entendendo que não há fatos graves para ensejar a procedência de uma AGE, mas eu vou pedir licença para pedir vista, eu quero analisar a questão da conduta vedada, porque nós temos aqui tido no tribunal uma postura de, quando afasta a AGE, em algumas situações, aplicar a multa por conduta vedada. Acho que pode ser que seja o caso nesse processo. Eu fiquei em dúvida aqui também, já para os debates, porque eu vi as imagens aqui o seguinte, parece que o prefeito aqui, né, ele está andando na pista, na pista aqui com as máquinas, e parece que é também interrompendo aqui o serviço, que ele não conversa só com os trabalhadores, ele está no meio da pista aqui, ele está, parece que está... Eu fiquei com dúvida aqui com aquele nosso precedente, que nós temos um precedente, lembra que... Sim, das escolas. O guarda municipal foi lá com viatura. Exato. Eu fiquei só com essa dúvida, então acho que é a mesma dúvida que nós tivemos. Hein? Exatamente. Tá bom. Então eu vou pedir vista só para analisar a questão de eventualmente analisar a fixação de conduta vedada. Tá. A sessão depois do dia 14, qual é a próxima? Acho que 16 não tem, porque foi do feriado. Né? É 24, 23? 23, senhor presidente, se for possível. Tá. 23, então fica adiado para 23. Tem mais alguma dúvida, lembrador, Júlio? Aqui? Tem no 15, sustentação virtual. Quem que está fazendo sustentação? Então chama o julgamento 15. Doutor Bernardo está na sala? É pelo recorrente? Pelo requerente. Não, pressão de contas. Eu vou chamar a última vez aqui o doutor... Doutor Bernardo.
Você quer adiantar alguma coisa aqui? Tá. Senhor presidente, se o doutor Bernardo me permitir aqui, eu estou apresentando o voto pela aprovação com ressalvas das contas. É uma pressão bem grande do MDB. O valor das contas são da ordem de quase 1.200.000 reais. Eu estou determinando aqui no meu voto a devolução de valores que chegam a casa dos 74.346,3%. Então, eu estou aprovando com ressalva, mas tem essa devolução de 74 mil reais, daí tem na voto as fundamentações, mas não sei se é o caso se o advogado vai ter interesse em sustentar, senhor presidente, por isso eu já adianto a minha sugestão de voto. Obrigado. O senhor quer sustentar? Né? Já entendeu o voto do meu relator? Quer sustentar também? Tá, com a palavra, então. Excelente senhor presidente, demais membros dessa Igreja Corte, membros do Ministério Público, a minha sustentação oral vai ser bem breve. Na verdade, eu só queria me remeter aos termos do parecer da Procuradoria Eleitoral de ID 44348695 doutor, do Ministério Público Eleitoral. Só um minutinho, se me permite, eu cometi um equívoco. As irregularidades são da ordem de 74 mil reais, mas não tem devolução, senhor presidente. Então, nós estamos aprovando com ressalva, sem devolução, doutor Bernardo. Me desculpa o equívoco aqui da minha verificação rápida aqui. Perfeito. Então, excelência, se não tiver indicação de divergência, eu vou declinar da sustentação oral. Bem, todos de acordo com? Então, não se os resultados julgados aprovados com ressalvas das contas. Obrigado, excelência. Boa tarde. Tem mais um desembargador já? Tá com tempo ainda ou não? Acho que ainda dá para o senhor presidente mais dois processos. Tá, vamos chamar o julgamento aqui o número 6 do desembargador Júnior. Senhor presidente, esse caso aqui é um processo peculiar. Eu vou evitar falar os nomes porque ele corre em segredo de justiça, mas também não é um segredo além do excesso de zelo nosso aqui. É uma correição parcial convertida em habeas corpus. O delito é de difamação, finalidade eleitoral, competência de justiça eleitoral, conhecimento da ação como habeas corpus, estou denegando a ordem. Então, a correição parcial foi ajuizada pelo reclamante aqui, entendendo que contra o juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés, que manteve a competência da Justiça Eleitoral para processamento do termo circunstanciado, por suposta difamação, né? O autor defende que o fato ocorrido em grupo do WhatsApp antes do período de campanha configura difamação sem caráter eleitoral, demandando, portanto, processamento na justiça comum e não ação penal, e não como uma ação penal pública condicionada. Liminarmente foi indeferido o pedido de suspensão da audiência, enquanto no mérito pleiteou-se a transferência da competência para a justiça comum, alegando ausência de propaganda eleitoral. Eu estou votando, senhor presidente, para entender, conhecendo a correição parcial como habeas corpus, e no mérito denegando a ordem, mantendo a decisão de competência de justiça eleitoral para processar os fatos relacionados ao termo circunstanciado. E a tese é que a difamação ocorrida em período de pré-campanha direcionada a pré-candidato com finalidade de influenciar o processo eleitoral caracteriza-se como ato de propaganda eleitoral negativa que atrai a competência de justiça eleitoral para seu processamento. Lógico que o depoimento pode deixar a matéria mais clara e não é uma decisão definitiva, doutora Cláudia, mas eu estou entendendo que não é o caso de suspender nesse processo, não antes da oitiva do paciente aqui. Assim como encaminho o voto, senhor presidente. Bem, aqui o habeas corpus é a questão só de... Ele queria dizer que não é competência de justiça eleitoral, mas parece que é óbvio que é mesmo com você. Isso. Todos de acordo? Então, no seu estado de julgamento é conhecido da correção como HC e não concedida a ordem. Chama o julgamento agora número 8. Propaganda também com a palavra eminente relator. Senhor presidente, nesse caso aqui também é propaganda antecipada negativa, publicação em rede social, crítica política, liberdade de expressão, ausência de configuração. Aqui eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso, entendendo que o publicado no perfil configura propaganda eleitoral antecipada negativa e afronta a legislação. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do julgamento número 8, conhecido e negado provimento ao recurso.
Senhor presidente, só para fazer uma correção na minha fala aqui. Estou entendendo que esse caso aqui não gera, não configura o programa eleitoral antecipado. Eu falei o contrário no meu voto aqui, mas o destino é o mesmo, conhecimento e desprovimento. Então, ratificando aqui que o 8 é conhecido e negado provimento de recurso. 9 também do eminente relator, com a palavra. O 9, senhor presidente, eleições 2024, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral irregular, utilização de adesivos em comitê secundário em dimensões superiores ao limite legal, efeito visual de outdoor configurado. Estou entendendo aqui que tem o desrespeito ao artigo e, por essa razão, eu tenho mantido a multa, a aplicação de multa solidária no valor de R$5.000, recurso conhecido e desprovido. Estou mantendo a sentença do juiz, por entender que houve aqui a prática de propaganda eleitoral irregular, determinando o pagamento da multa solidária no valor de R$5.000. Então, anuncio do novo, 9, conhecido e negado provimento de recurso. Pouco 49. Chama o julgamento 17, quórum integral. O desembargador Júnior me avise quando vocês precisar sair. O 17 é quórum integral. Será que está com link em vista? Isso aqui? Não. Com a palavra o eminente relator, desembargador eleitoral Anderson Fogaça. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os membros dessa corte, advogados, servidores, advogadas. Senhor presidente, aqui é um recurso eleitoral, uma ação de investigação judicial eleitoral, em que se discute cota de gênero, com alegação de fraude, indeferimento de prova testemunhal, cerceamento de defesa e anulação da sentença. Nesse caso, senhor presidente, o autor da ação pediu a oitiva de testemunhas para comprovar sua tese, né, do autor, e posteriormente o juiz acabou proferindo sentença por ausência de provas. Então, nesse caso, eu entendo que deve ser revista a sentença e devolvido o processo ao primeiro grau para que seja acolhida a prova, né, referente às testemunhas que o autor da ação gostaria que fossem ouvidas. Então, senhor presidente, meu voto é pelo conhecimento e provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e produção da prova testemunhal requerida. Obrigado. Esse aí o juiz indeferiu liminarmente, né? Bem, todos de acordo? De acordo. Anuncio o resultado 17, conhecido e dado provimento ao recurso. Senhor presidente, se me permite deixar a corte? Obrigado. Eu vou adiar aqui uns de quórum integral, no caso do desembargador eleitoral Júlio Jacob tem compromisso. Eu vou adiar para a próxima segunda. 19, 20, 44, 47, 63. O quê? 46 também. Eu não acredito. Os 45 e 46 estão com vice, desembargadora? Desembargadora Federal Cláudia Coutinho Sofrênio, boa tarde. Tem o 45, 46 e 40 integral, também a senhora mantém daí o pedido de vista? Nesse caso eu mantenho. Tá. 45, 46 ficou tudo para segunda-feira. Então. Dia 14. Tem continuando aqui. Sustentação. Que número? 27. Sustentação oral no 27. Prestação de contas, desembargador Luiz Eduardo Moraes Pans. O senhor fala. Bem, o senhor está com a palavra, então. Agradeço, senhor presidente, e renovo os cumprimentos que antes fiz. O caso agora em julgamento é absolutamente simples. Trata-se de sentença que é recurso que tenta reformar sentença que desaprovou as contas de candidato a vereador em Almirante Tamandaré. Excelências, aqui o móvel da desaprovação de contas é bastante singelo. Este candidato a vereador gastou, na totalidade, R$ 8.879,96. Não obstante isso, ele extrapolou o limite de gastos com locação de veículo.
ele extrapolou no montante nominal de R$ 1.224,01, que corresponde a 13,8% do limite de gastos. Uma vez flagrado nisso durante o exame, ele demonstrando a absoluta boa-fé com que operou, ele já recolheu o valor do excesso para a União, sem questionamento nenhum. E aqui o que está em debate é só que esta Corte, seguidas vezes, tem decidido que quando o valor nominal é baixo, quando o valor nominal não compromete a competitividade dos candidatos, não infringe a igualdade entre eles, é passível de aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse caso, o valor nominal de R$ 1.200, R$ 1.224, é efetivamente baixo. Não houve nenhum questionamento a respeito de ter perturbado a competitividade, tampouco de ter desigualado a disputa entre os candidatos. Também não há dúvida de que foi tudo, absolutamente tudo, neste candidato, registrado na prestação de contas, que primou pela transparência. Por essas razões, excelências, ponderando especificamente no diminuto valor nominal, peço a vossas excelências que revertam a sentença de desaprovação para aprovação com ressalvas, que é de verdade a única consequência que aqui remanesce de nociva à honradez e respeitabilidade de um candidato que se esmerou, na medida do que pôde, para fazer uma prestação de contas transparente e rígida. Peço, enfim, o provimento recursal. Obrigado. Com a palavra, o ministro relator. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, como é a primeira oportunidade que manifesto, eu gostaria de dar boa tarde a todos os presentes que estão acompanhando esta sessão de julgamento, em especial aos meus membros colegas da Corte, e, claro, a plateia que nos assiste, doutor Leandro, que está sustentando agora esse feito que envolve prestação de contas. E onde ele pretende aqui a aprovação com ressalvas, tendo em vista o que considera o valor ínfimo existente nessa perspectiva. Bom, senhor presidente, aqui, claro, ele fez um retrospecto fático que vai ao encontro do que aconteceu. As contas foram desaprovadas pelo valor apresentado, que envolve exatamente aluguel de veículos, mas nós temos que observar duas questões. Primeiro, se essa extrapolação do limite de gasto com aluguel de veículos automotores caracteriza, sim, uma irregularidade material apta a ensejar a desaprovação das contas. E, em segundo lugar, também estabelecer se esses princípios mencionados, o da proporcionalidade e razoabilidade, eles podem ser aplicados para afastar a desaprovação. Eu faço referência na minha minuta de voto exatamente quanto ao artigo 42, inciso 2º da Resolução 2367, que estabelece um limite de 20% dos gastos eleitorais totais para despesas com aluguel de veículos. No caso concreto, aqui nós tivemos a rubrica em 33,78%. E exatamente no caso específico mencionado pelo doutor Leandro, o valor excedente foi de R$ 1.224,01, o que representa proporcionalmente 13,78% dos recursos arrecadados. Esse patamar, na realidade, supera o percentual de 10%. E aqui eu vou ser sincero, senhor presidente, o critério que nós temos utilizado é um critério meramente objetivo. Não tem como termos uma flexibilização mais ou menos, porque aqui eu vou ser até um pouco meio que acadêmico. Não estamos diante de um princípio que possa ele ser elasticizado ou não. Estamos diante de uma regra. A regra ela é um percentual fixo e, como regra, ela trabalha naquela perspectiva de doutrinária do tudo ou nada, conforme o doutrinador alemão Robert Alexy, que é o caso aqui. Nós temos um tudo ou nada porque ultrapassou o patamar estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral de 1.000 UFIRs. Então, nós temos que observar falhas que não comprometam a rigidez do balanço contábil, uma primeira hipótese, percentual inferior a 10%, o valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha, e ausência de má-fé do prestador, para justificar exatamente a adoção dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, o percentual ele ultrapassa o limite, e eu, como eu disse minutos atrás, é um limite objetivo, eu não tenho como trabalhar numa margem em cima disso, admitindo ou não um afastamento. Nesse caso, senhor presidente, entendo como correta a desaprovação das contas, porque ultrapassa os 10%. A minha proposta, portanto, é conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas do hora recorrente, senhor presidente. Obrigado. Em discussão? Anuncio o resultado do processo 27, conhecido e negado provimento ao recurso. Bem, tem que adiar mais alguns aqui. Vou adiar o 10,
42, por questão de quórum aí também. Todos para a próxima segunda. Não, vamos. Qual que é? 21, acompanhamento. Só acompanhamento. O 42... Mantém a vista. O 42 fica adiado para a segunda. 42 é só acompanhamento. 21. Qual que é 21? O doutor... 21 é só acompanhamento. No 42, o doutor quer mencionar que só falta o voto do doutor Guilherme e os outros já foram colhidos. Não, mas é que não tem jeito, porque isso aí tem discussão. Teve que sair o membro da corte e não tem jeito. Não é só o voto do vereador. Não, mas os três se manifestaram. Não, mas é que quando tem vista, é que o processo não acabou ainda. Alguém já votou, mas pode votar diferente, depende da argumentação do outro. Excelência, só fazer um pedido, então, para que seja em outra pauta, não em segunda. Eu sou de Londrina, eu vim só para acompanhar esse julgamento. Meu Deus. Doutor, segunda-feira o senhor pode vir aí, que vai ter feriado ainda, daí vai demorar muito. Segunda-feira. Eu vou daqui para Tocantins e talvez eu não sei se eu consigo voltar na segunda. Eu vim hoje só para acompanhar esse voto que o doutor... Não, eu vou colocar segunda-feira. Se o senhor não puder vir, tudo bem. Daí a gente não faz anota aí. Eu não faço julgamento, tá bom? Perfeito. Eu coloco segunda-feira. Se o senhor não puder vir, a gente não julga, tá bom? Muito obrigado. Tá bom? Tá, obrigado. Bem, chama o julgamento número 21 da pauta. Embargo de declaração. Só um acompanhamento. Com a palavra, o eminente relator. Se puder chamar o 22 também, senhor presidente, o voto é o mesmo, inclusive. Chama o julgamento 21 e 22. Senhor presidente, então aqui é um embargo de declaração em recurso cedido estrito, em que foi alegada, né, no acórdão, aqui foi decidido pela incompetência da Justiça Eleitoral, por ter o Ministério Público feito a expedição de um ofício para o GAECO, como medida investigativa. Mas eu recebi teve 2 embargos de declaração, né, de dois réus, e reanalisando esse caso, realmente eu entendi que há, sim, uma omissão e até uma contradição no voto, e acabei, então, estou votando pelo acolhimento desses embargos. Eu vou ler rapidamente aqui só os trechos da ementa que tratam do assunto. O acordo embargado fundamentou a inexistência de elementos que indicassem a ilicitude das doações eleitorais mencionadas ou a licitude com objetivos espúrios, destacando que a expressão doação nos diálogos citados referia-se a exigências provenientes de termos de ajuste de conduta desvinculadas de campanhas eleitorais e doações lícitas para a campanha a fim de sanar dívidas de partido político. Inexistem as omissões suscitadas pelo embargante 1, eis que as questões levantadas foram devidamente abordadas e fundamentadas no acordo. A inocorrência de bypass processual... não, senhor presidente, estou com o voto... Desculpe. Estou lendo o voto anterior, o voto que... Só um minutinho. Está aqui. O precedente firmado, então, no agravo regimental, na reclamação 34.805, tem como propósito o real esclarecimento de fatos delituosos de natureza eleitoral, que possam ser conexos com crimes comuns, a fim de que seja assegurada a competência absoluta da Justiça Eleitoral. A simples requisição de cópia de procedimento investigatório ao GAECO, cujo objetivo inicial não era perquirir delitos eleitorais, não se coaduna com a ratio decidendi do agravo na reclamação 34.805. O Ministério Público Eleitoral, ao apreciar os autos, não promoveu novas investigações para apurar os possíveis crimes eleitorais mencionados pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A ausência de diligências novas, destinadas a produzir outros elementos indiciários que de fato contribuíssem para a apuração dos delitos eleitorais, impede o esclarecimento adequado dos fatos e contraria a finalidade de assegurar a competência da Justiça Eleitoral. O acórdão é omisso e contraditório quanto à análise da ratio decidendi do agravo agravo regimental na reclamação 34.805. E aí no voto eu cito um precedente meu, inclusive, em que nós caminhamos nesse sentido agora dos embargos e
dizendo que tem que produzir alguma investigação, nesse caso, pelo Ministério Público, para depois poder o Ministério Público formar a sua convicção. Então revendo esse entendimento, né, e diante da contradição que tinha no voto, eu então estou votando, senhor presidente, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, atribuindo-se efeito modificativo a fim de anular a decisão da segunda zona eleitoral de Curitiba, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Ministério Público Eleitoral, após a realização de diligências próprias e específicas, manifeste-se novamente sobre a existência ou não de justa causa para a persecução penal eleitoral. Até avaliando também, porque essa questão ela acaba levando a recursos e mais recursos, né, aos tribunais superiores, e nós podemos fazer isso agora. Eu acho que nós vamos acabar ganhando tempo, inclusive com o processo, com o inquérito para o futuro. Então, senhor presidente, estou revendo o meu entendimento para acolher os embargos. Obrigado. Colhendo os votos, desembargador eleitoral Guilherme Federico Hernandes Dens. Pois não, senhor presidente, boa tarde. Eu acabei manifestando já, mas não saudei todos aqui presentes, né, os membros da corte, os servidores, procurador regional eleitoral, doutor Marcelo, todos os advogados aqui presentes. Senhor presidente, vou pedir vista dos autos, por favor, para depois da Páscoa. Isso é mais complexo, né? 26 na quarta? Tá. Porque segunda-feira não tem sessão? É 21 de abril. Não quer pedir 24, então? Porque dá mais tempo. 24 é quinta, tem sessão. Então 23, tá bom? Então adiado para o dia 23 de abril. O 21 e 22, né? São os dois juntos. Sustentação oral agora no número 3 da pauta. Da desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani. É uma prestação de contas. Com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Na sua pessoa, saúdo os demais membros desta Egrégia Corte. Trata-se aqui de um recurso eleitoral nos autos de prestação de contas de um candidato a vereador de Guarapuava, em que suas contas foram desaprovadas diante de uma irregularidade que se resume em omissão na entrega de relatórios e gastos realizados antes do termo final da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Na ocasião, as contas foram desaprovadas em razão de que o percentual dessas contas é demasiado elevado, ele atinge cerca de 35% dos gastos totais da campanha eleitoral do candidato. Contudo, excelências, esse caso contém uma particularidade que merece a apreciação dessa corte, com relação a dois fatos alegados durante o trâmite processual em primeiro grau, que se resumem basicamente ao fato de que todos esses gastos omitidos, eles foram contratados em uma data muito próxima à data de entrega final das contas parciais. E, como se trataram de muitos gastos eleitorais, muitas contratações de cabos eleitorais, não houve possibilidade material e humana da campanha eleitoral de reunir a assinatura de todos esses contratos e entregar a contabilidade da campanha eleitoral para fazer a comunicação na prestação de contas parcial. Por que isso é relevante nesses autos? O parágrafo 6º do artigo 47 da Resolução 23607 de 2019, ele é muito claro ao indicar que a omissão de gastos na prestação de contas parcial constitui irregularidade grave. Contudo, há possibilidade de apresentação de justificativas perante a Justiça Eleitoral, que de fato ocorreram em primeiro grau e foram apreciadas pelo órgão técnico. Todavia, mesmo diante da apreciação dessas justificativas, o órgão técnico da zona eleitoral de Guarapuava entendeu que ainda isso ensejaria motivo para a desaprovação das contas. Nesse sentido, excelências, com base nessas justificativas e no fato de que a natureza destes gastos constitui essencialmente na contratação de cabos eleitorais, portanto, a data da contratação das despesas, em verdade, se constitui apenas na celebração do contrato de prestação de serviços. Ou seja, não há o efetivo pagamento no momento da contratação.
Então, antes do dia 13 de setembro, apenas foram contratados os cabos eleitorais que elaboraram na campanha eleitoral, mas não houve o devido dispêndio desses gastos com os recursos da campanha eleitoral, já que todos os cabos foram remunerados ao final da campanha, apenas em outubro. Nesse sentido, excelências, considerando essas duas particularidades, o que se requer é, dado o contexto fático desse caso em específico, o que se requer é a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para julgar aprovadas as contas do candidato, ainda que com ressalvas. Obrigado. Com a palavra, eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Bem, o que aconteceu nesse caso é que não ocorreu a justificação do motivo do atraso, né? E dessa prestação de contas parcial. E então eu estou votando por desprover o recurso, estou mantendo a sentença. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial prejudica a transparência da campanha, inviabiliza o controle concomitante pela Justiça Eleitoral e eleitores, e o TSE já fez essa decisão que nós aplicamos no sentido de que não é uma falha perdoável, né? O descumprimento dos prazos legais não é sanado pela inclusão dos dados na prestação de contas final, sendo necessária a justificativa plausível, que não foi apresentada nesse caso. No caso concreto, a omissão corresponde a 36,46% da movimentação, então compromete a confiabilidade. Ademais, os valores omitidos referem-se, em sua maioria, à contratação de pessoas físicas para atividade de militância, despesas que exigem bastante rigor na sua comprovação. Tem várias contas que são, inclusive, apresentadas com documentação apresentada, na tempestividade correta, e mesmo assim são glosadas por inconsistências entre valores, inconsistências internas. E a retificação posterior, desacompanhada de justificativa crível, não afasta a irregularidade. É por isso que eu mantenho a sentença, senhor presidente. Obrigado. E parabenizo o doutor pela sustentação oral. Infelizmente, essa é a jurisprudência que temos trilhado a partir de um comando do TSE. Então... Obrigado. Em discussão? Senhor presidente, vou pedir vista, assim, só para ter um detalhezinho que o doutor Matheus trouxe aqui na tribuna, e eu trago para a próxima sessão, dia 14. Segunda-feira. Não, essa que pode ser próxima quarta. Não, mas próxima quarta eu vou estar em viagem de inspeção e vou estar na hora, exatamente na hora da sessão 14, eu vou estar na estrada. Então não vou ter condição de votar. Tá bom. Então, segunda-feira. Perfeito. Obrigado, excelências. Boa sessão a todos. Obrigado. Agora os acompanhamentos. Você não quer? 62, isso não foi adiado, não? É do julho. 62 na pauta. Chama o julgamento com vista para o desembargador eleitoral. Rodrigo Sadi, que está com a palavra. Boa tarde a todos, senhor presidente, doutora, como vai? Só abrir aqui. Eu tinha, nesse caso, pedido vista, porque eu tenho feito nos meus votos uma ressalva de uma leitura pessoal que eu faço, mas aqui eu vou acompanhar, claro, o relator, que fez o voto correto, é a nossa jurisprudência, mas fica aqui um registro que eu acho que essa discussão, talvez lá na frente, ela ganhe os contornos. Por enquanto eu acompanho, então, o relator, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? Anunciei o resultado do julgamento, então, processo 62? Mas esse aqui, acho que o Júlio votou. Tá, coisinha. Esse aqui só... Eu sou relator, eu já tinha votado. Você está falando desse abertura, né? Não, abertura de um votador. Isso. Eu tinha votado e aí o desembargador Sade pediu vista. Tá. Bem, todos de acordo? Então, no seu resultado do processo 62, conhecido e negado provimento ao recurso. Siga no seu resultado de julgamento. Obrigado. Outro interesse? Outro interesse é o número 5 da pauta. 5. É meu. Lembrar de declaração.
Com a palavra a eminente relatora, desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, embargos de declaração. Muito obrigada, senhor presidente. Então, foram veiculados esses embargos de declaração em prestação de contas, alegando que não foi analisado pelo meu acórdão, pelo meu voto, a questão à luz das regras dispostas nos artigos 28, parágrafo 6º, 2 e 38, parágrafo 2º da Lei 9504 de 97. E argumenta-se, então, que essas normas têm natureza jurídica de normas primárias e se sobreporiam à restrição prevista no artigo 17 da resolução, enfim. Só que esse argumento não foi veiculado dentro dos autos, ela constitui uma inovação. Não foi mencionado em momento algum nas razões recursais, o ID das razões recursais é 44, 27, 34 e 36. O embargante lá se limita a alegar que corrigiu todas as falhas apontadas no parecer técnico, quando a da apresentação da prestação de contas retificadora, e que não houve dispêndio de recursos públicos do candidato Alex aos vereadores de partidos diversos. Então, a inovação recursal não é admitida em embargos de declaração, conforme acórdãos que eu destaco aqui do TSE, é uma sólida jurisprudência, né? Inclusive do nosso tribunal aqui, os embargos de declaração não são a via adequada para a apresentação de novas teses, tampouco para a reanálise da matéria apreciada. É por isso que eu conheço e então rejeito, senhor presidente. Obrigado. Em discussão? Anuncio o resultado do processo número 5, embargos conhecidos e rejeitados. Um bloco? Bem, agora temos um bloco de julgamento, 30 a 36. Acho que é mesmas partes, e o que é? Pode julgar junto, desembargador Panza? Pode sim, senhor presidente. Tá bom, então no seu julgamento, 30 a 36. São todos embargos, né? É, todos embargos. Então, com a palavra do eminente relator. Aqui, senhor presidente, são embargos de declaração, todos oriundos da zona eleitoral de Loanda. Então, em cada um deles, nós temos um candidato a vereador, o Edilson Francisco, o Ronaldo no 30, Edilson no 31, Ronaldo Michele no 32, o Benedito no 33, o Hélio no 34, Juvencio no 35, e eu estou resumindo, né? E o Walter no 36. Em todos eles aqui, eles embargam a respeito da questão envolvendo o repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o nosso FIFC, repasse entre candidatos de partidos distintos não coligados. Eles que houve omissão quanto à compatibilidade deste artigo 17, ou eles disseram, e o artigo 28, o 17 da Resolução 23.607, e o 28 e 38 da Lei 9.504. Sustentando que a norma legal permitiria a doação estimável em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda. Na realidade, aqui, o acórdão ele enfrentou expressamente essa irregularidade apontada, fundamentando-se no artigo 17. A validade dessa vedação já foi confirmada pelo Supremo, na DIN 7214, o TSE também ratificou esse entendimento, e o que temos aqui, na realidade, é um inconformismo quanto ao teor do acórdão, não sendo uma omissão, mas o que se pretende é uma reforma daquilo que fora decidido em sede de embargos de declaração. Senhor presidente, nesses casos, portanto, no 30 eu estou rejeitando, no 32, no 31 também, no 32 eu estou rejeitando, no 33 também, 34 também rejeito, 35 rejeito e o 36 eu também rejeito. Todos esses feitos, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do julgamento, 30 a 36, embargos rejeitados. Interesse no 43. 43, de relatoria do desembargador eleitoral José Rodrigo Satti. Qual a palavra? Obrigado, senhor presidente. Eu vou pela emenda. Se houver alguma questão, eu posso depois esclarecer. Direito eleitoral, prestação de contas de campanha, recebimento de recursos do FEFC, destinação exclusiva para incentivo de candidaturas femininas, ausência de comprovação de benefício direto à candidata doadora, irregularidade grave, desaprovação das contas, recurso desprovido. Essa é a emenda, senhor presidente. Só mais um detalhe, na sessão que eu comecei a julgar esse processo, eu tinha trazido o voto, a doutora fez sessão oral e destacou que já houve um pagamento de uma condenação lá em primeiro grau. O que esse voto propõe é que essa questão surja depois,
quando e se baixar o processo. Nessa fase eu entendo que a gente não pode avançar nesse tema, mas deixa aberta essa situação para o futuro. Esse é o propósito de voto. É que, na verdade, o que as partes fizeram é antecipando uma condenação de um outro processo que não está conosco e que lá fixou-se um valor devido, eles já pagaram. Mas eu não consigo saber se esse pagamento é suficiente, é correto nesse momento. Bem, em discussão? O resultado, então, do processo 43, conhecido e negado provimento do recurso. 41. Chama o julgamento 41 também do mesmo relator. 41, prestação de contas, honorários advocatícios, contratação de 2 escritórios, ausência de duplicidade, recebimento de recursos estimáveis de campanha majoritária, irregularidade, repasse de recursos do FEP para campanha majoritária, ausência de irregularidade, princípios da proporcionalidade e razoabilidade, recurso parcialmente provido para o fim de parcialmente provido para aprovação das contas com ressalvas. Deixa eu confirmar aqui. Então é isso mesmo, recurso parcialmente provido para, reformando a sentença, aprovar com ressalvas as contas e determinando e reduzindo o valor a ser recolhido para R$ 237. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? De acordo. Vamos ver o resultado. Conhecido dado parcial provimento ao recurso, número 41. Chama o julgamento agora o número 18 da pauta. De relatoria do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. É só acompanhamento, né, doutor? Só acompanhamento. Tá, obrigado. Obrigado, senhor presidente. Aqui, então, trata-se de recurso eleitoral, em prestação de contas, candidato a vereador, contratação de serviços advocatícios, coexistência com assessoria jurídica pela coligação, serviços que não coincidem integralmente, serviços de marketing, comprovação da prestação dos serviços, ausência de irregularidades. Então, aqui, esse caso da assessoria jurídica nós já julgamos em outra oportunidade, seguindo a jurisprudência, então, da Corte. E aqui, senhor presidente, eu estou dando provimento ao recurso para julgar as contas eleitorais aprovadas sem qualquer recolhimento de valor ao Tesouro Nacional. Então, aqui você entendeu que tem a prova, né? Isso. Uhum. Que o procurador eleitoral tinha entendimento diverso. Entendi. Tá. Em discussão? De acordo. Anuncio o resultado do processo número 18, conhecido e dado provimento ao recurso para julgar aprovadas as contas. Tem mais alguma ilustra? Aqueles ali estão só acompanhando? Então, tem interesse? Os senhores têm interesse? Mais uma? Foram adiados, 45 e 46 foram adiados para a próxima segunda. Segunda-feira. Mais um? Tá bom. Bem, chama o julgamento agora a pauta normal agora, né? O número 1. De relatoria da Desembargadora Federal Cláudia Cristina Cristofani, que está com a palavra. Sim, senhor presidente. Esse aqui trata de doação estimável em dinheiro entre candidatos de partidos distintos, né, tratando-se de prestação de contas. E, nesse caso, o recurso está sendo parcialmente provido para aprovar com ressalvas, tendo em vista que os valores representam menos de 10% do total movimentado. Obrigado. Na discussão? De acordo. Não se o resultado do processo 1, conhecido e dado parcial provimento. É isso, né? Chamamos o julgamento número 2, também da Desembargadora Federal Cláudia Cristina Cristofani, que está com a palavra. Então, tivemos já um caso de prestação de contas, omissão na prestação de contas parcial. Esse é o segundo que apresento na data de hoje. O recurso é desprovido porque a omissão representa 60,56% da movimentação financeira, e o que compromete significativamente a confiabilidade. É esse o voto, senhor presidente. Obrigado. Em discussão? Anuncio o resultado do processo número 2, então, conhecido e negado provimento.
Então, o julgamento agora o 4 também da mesma eminente relatora que está com a palavra. Doutor, nesse aqui eu estou dando provimento para aprovar sem ressalvas as contas, a declaração de serviços de contabilidade prestados pro bono como doação estimável em dinheiro é uma inconsistência incapaz de comprometer a regularidade das contas e não atrai sequer a posição de ressalva. Aconteceu uma declaração dessa prestação de serviços contábeis pro bono que foi catalogada como doação estimável em dinheiro. E o requerente, então, pleiteia a reforma para sustentar a possibilidade de que essa rubrica seja considerada como válida, tendo em vista o artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9504. Estou dando provimento, então, senhor presidente. Obrigado. Anuncia o resultado do julgamento. Em discussão, número 4. De acordo. Todos de acordo, anuncio o resultado do julgamento número 4, conhecido dado provimento ao recurso. O 16 é segredo, só não falar o nome das partes. De relatoria do eminente desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, que está com a palavra. Senhor presidente, aqui então é um conflito negativo de competência, juízo eleitoral, e com juízo eleitoral de Jaguariaíva, com o juízo eleitoral das garantias de Ponta Grossa, do núcleo de Ponta Grossa. Inquérito policial, investigação de crimes que não se enquadram como de menor potencial ofensivo. Portanto, tem que ser encaminhados, presidido o inquérito pelo juízo de garantias. Denúncia não oferecida. Então, em razão disso, senhor presidente, por não ter ainda denúncia, a competência é do juízo das garantias e, por isso, estou julgando procedente o conflito para determinar que o inquérito seja remetido para o juízo das garantias do 5º Núcleo de Ponta Grossa. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Já teve outro precedente aqui da Corte também, né? Sim, um que era meu também. O seu também? Tá. Todos de acordo que vai para o juízo das garantias aqui? Sim. Então, no seu resultado, é julgado procedente o conflito para declarar a competência do juiz de garantias do 5º Núcleo de Ponta Grossa. 23 também é um conflito de competência. Acho que é a mesma situação até. Ah, não. Qual que é outro que é o conflito de competência? Conflito de competência é meu. Tem dois hoje. 26 e 28. 26? Não, 26. 26? Tá. Então, já que está o assunto fresco aqui, é um conflito de competência também. Esse é do desembargador Luiz Eduardo Moraes Pans, que está com a palavra. Ah, então não é o 26? 23, então? Foi o 26 agora? Não, que Vossa Excelência tinha chamado o 23. Não, 23 conflito de competência também não, né? Não, é 26 agora, vamos fazer o conflito de competência. Ah, então tá. Aproveitar aqui mesmo a matéria. Senhor presidente, aqui também é trata-se de um conflito negativo de competência, um inquérito policial que tem infração de maior potencial ofensivo. Nós temos juiz das garantias da competência do 5º Núcleo Regional Eleitoral das garantias. E aqui eu estou conhecendo esse conflito. Aqui a 39ª Zona Eleitoral suscitou conflito negativo de competência em face do juiz das garantias do 5º Núcleo Regional. O juiz das garantias entendeu que a matéria não lhe era afeta, encaminhando os autos ao juiz da 39. A Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento do conflito com a fixação da competência da garantia. Então, é essa a questão que eu estou aqui analisando, né, a quem caberia. Ele foi instituído por uma resolução nossa, exatamente para dar atendimento a essas questões de concentração, exatamente num ponto para que tivéssemos núcleos próprios de decisões de matérias tão importantes como essa hoje em dia. E o crime investigado aqui é falsidade ideológica, artigo 350. Ela prevê pena máxima superior a 2 anos, não sendo enquadrado como infração de menor potencial ofensivo, conforme o artigo 61 da Lei 9.099, que é a Lei de Juizados Especiais. Assim, eu estou reconhecendo a competência do 5º Núcleo Regional Eleitoral das Garantias para processar as medidas pertinentes. Então, o conflito negativo aqui eu conheço, eu fixo a competência do Núcleo Regional de Eleitoral das Garantias para registro e processamento dessas medidas. Então, é como eu estou votando, senhor presidente. Obrigado, né? Julgar procedente o conflito, né? Uhum. Tá. Todos de acordo? De acordo. Anuncio o resultado do processo 26, conhecido e julgado procedente o conflito. Agora sim, 23.
Mandado de segurança, desembargador eleitoral Guilherme Dense está com a palavra. Pois não, senhor presidente, o mandado de segurança impetrado contra um ato do promotor eleitoral que negou acesso aos autos de notícia de fato. Já foi deferida a liminar aqui pelo desembargador plantonista, né, assegurando acesso aos elementos já documentados. Depois a Procuradoria Regional Eleitoral aqui também se manifestou pela concessão da ordem com confirmação da medida liminar. Então, diante disso, senhor presidente, estou concedendo a segurança, confirmando a liminar deferida para permitir acesso restrito ao impetrante, por meio de seu procurador, aos elementos já documentados nos autos de notícia de fato. Número 0141-24-4442. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 23, conhecido e concedida a segurança. Chama o julgamento número 24 da pauta. Desembargador eleitoral Guilherme Dense também com a palavra. Pois não, senhor presidente, o recurso eleitoral em prestação de contas, houve uma doação financeira em espécie e o descumprimento do artigo 21, parágrafo 6º da resolução TSE número 23607 de 2019. Os recursos foram considerados de origem não identificada e aqui, então, há impossibilidade de aprovação com ressalvas como pretende o recorrente. Também determinou-se a devolução ao Tesouro Nacional. O recurso é conhecido e desprovido, né, mantendo a sentença que desaprovou as contas. Obrigado. Todos de acordo? O resultado do processo 24 da pauta, conhecido e negado provimento do recurso. Agora o número 25, também do desembargador Guilherme Dense. Pois não, senhor presidente. Esse caso aqui tem uma questão, né, que até o doutor Guilherme Gonçalves, ele veio conversar comigo, ele não está mais aqui, mas ele que me alertou sobre isso, que foi juntado aqui uma procuração em nome de novos advogados, né? Foi juntada hoje a manifestação, está aqui no dia 7 de abril, e aí ele era o advogado constituído até então, e ele disse que ele não sabia de nada, e em razão disso, como foi juntada a procuração em nome de novos procuradores, ele, né, entendeu que foi destituído, mas mesmo assim ele apresentou uma renúncia aqui, ele até ia sustentar nesse caso, mas ele apresentou a renúncia e me alertou sobre isso. Eu até analisei aqui, refleti, eu entendo que é o caso de prosseguir o julgamento, porque houve aqui a publicação, já saiu desde o dia 19 de março, né, o advogado até então constituído tinha conhecimento sobre o julgamento, e agora, hoje, é juntada essa nova procuração. Então, eu vou até acrescentar isso, se os pares acolherem a sugestão para continuar o julgamento, vou acrescentar isso no voto, dizer que eu entendo que houve a publicação e que essa juntada de nova procuração não interrompe, né? Não sei, se quiserem, se entenderem por bem também, adiar, intimar. Oi? Ainda se tivessem juntado a nova procuração e pedido adiamento, alguma coisa, eu ainda até poderia... Não pediram nada, simplesmente juntaram novas procurações. Então tem que julgar. Tá bom. Tá, então julgando... Então eu vou fazer essas considerações no voto, até para que depois a gente se recorde o que aconteceu, até para evitar um eventual pedido de nulidade. Mas então, prosseguindo no julgamento, em prestação de contas, né, partido político, diretório estadual, atraso no envio de relatórios financeiros, omissão de despesas, irregularidade em despesas realizadas com o FEFC, existência de contas bancárias não registradas. Estou aprovando aqui, em razão dessas irregularidades, propondo, né, o voto no sentido de aprovar com ressalvas, com determinação de recolhimento de 42.784 ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? No seu resultado, processo 25, julgadas aprovadas com ressalvas das contas. Chama o julgamento número 28 da pauta do desembargador Luiz Eduardo Moraes Pança. Senhor presidente, aqui também se trata de prestação de contas.
o juiz de Bandeirantes desaprovou as contas do candidato a vereador local, seu Antônio, com recolhimento de R$ 814 ao Tesouro Nacional. Ele recorre, alegando que a irregularidade corresponde a valores irrisórios e que é a aplicação dos princípios que já tem sido citado várias vezes na oportunidade aqui nesta corte e até pelos próprios advogados, razoabilidade e proporcionalidade. Então, é analisar essa questão que envolve esse montante irregular identificado de R$ 814. Eu faço aquela mesma questão que o Supremo já considerou como possível que não se tenha essa transferência de valores de partidos não coligados e também, entre outras coisas, que envolvam recursos na origem não identificada. Enfim, tem vários temas aqui tratados, mas, ao mesmo tempo, o próprio TSE ele já ratificou dizendo que, se for até 1.000 FIRs, isso se considera um valor irrisório, o que permite a aprovação com ressalvas. E é o que eu estou fazendo aqui. Nessa possibilidade, estou conhecendo e dando parcial provimento para reformar a sentença, aprovando com ressalvas as contas do recorrente, mantendo-se, contudo, a determinação de recolhimento do valor de R$ 814 para o Tesouro Nacional. Eu como voto, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 28, conhecido e dado parcial provimento ao recurso. Chamo o julgamento agora o 29, do desembargador eleitoral José Rodrigo Salles, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Prestação de contas, eleição 24, despesas com combustível sem registro prévio de locação de veículo. Sobras de campanha não recolhidas ao partido. Princípio, proporcionalidade e razoabilidade, contas aprovadas com ressalvas e determinação de restituição do valor horário. Então, eu proponho aqui parcial provimento para aprovação com ressalva das contas. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 29, conhecido e dado parcial provimento ao recurso. Chamo o julgamento agora número 37 da pauta. De relatoria do desembargador eleitoral José Rodrigo Salles. Estou propondo desprover o recurso, direito eleitoral, prestação de contas, repasse de recurso ao Fundo Especial FEF, que é a matéria que nós já conhecemos. Recurso desprovido, mantendo a decisão que... Deixa eu confirmar aqui se ela tinha sido aprovada com ressalvas ou não. Exatamente, a sentença fez com ressalvas a aprovação, eu estou mantendo a sentença. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 37, conhecido e negado provimento ao recurso. Chamo o julgamento agora número 38, do desembargador eleitoral José Rodrigo Salles, que está com a palavra. 38, eu estou propondo negar provimento, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas. É o mesmo tema da transferência de FEF entre candidatos do mesmo partido, né, na proporcional. Esse é o voto. Obrigado. Discussão? Anuncio o resultado do processo 38, conhecido e negado provimento ao recurso. 39, do desembargador eleitoral José Rodrigo Salles. 39. Também estou propondo desprover o recurso e manter a sentença que aprovou com ressalvas, o mesmo tema da transferência de recursos de FEFC. Obrigado. Todos de acordo? De acordo. Anuncio o resultado do processo 39, conhecido e negado provimento ao recurso. Chamo o julgamento 40, do desembargador eleitoral José Rodrigo Salles. 40, estou propondo um parcial provimento. Aqui a sentença tinha desaprovado as contas e eu estou propondo com a seguinte ementa. Direito eleitoral, recurso eleitoral, prestação de contas, honorários advocatícios, contratação de 2 escritórios, não duplicidade. Recurso parcialmente provido para aprovação com ressalvas. Obrigado. Todos de acordo? No seu estado, 40, conhecido e dado parcial provimento. Bem, encerrados os julgamentos, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos e todas, inclusive que nos acompanharam pelo YouTube. Declaro encerrada a presente sessão.